Boa noite a todos e todas e todes. Nós estamos aqui hoje para apresentar aí uma nova live, a primeira live do ano, né, muito importante aí, com dois companheiros de luta aí, que a gente já tem há muitos anos e todo mundo já sabe da trajetória dos companheiros, o Magno e o Boni, né, Manuel Boni, que é conhecido mais como Boni aí pelo movimento, né? Hoje nós vamos estar aqui para falar sobre pandemia, fascismo e luta de classes, né? Os companheiros vão estar falando sobre esses assuntos e já levantar algumas questões, né, companheiros? Assim, não sei se vocês viram aí, eu sou professora do Estado, né? E nós estamos aí com uma situação já crítica para nós, né? O governo tem colocado uma questão de volta às aulas, aí o governo do Estado de São Paulo, Dória, né? Bolsonaro, e vem colocando essa retorno às aulas aí presenciais e no caso tá fazendo um edital de contratação aí de professores que queiram tá substituindo presencialmente, tipo uma coisa bem maluca, se o cara vai assinar um termo de que ele vai presencial mesmo se ele tiver mais de 60 anos ou com algum problema de saúde, que ele assume essas responsabilidades, assim, uma coisa bem louca. A gente está no momento do país aí, como vocês vão estar discutindo, muito complicado, né? Onde as coisas estão vindo de cima para baixo, os movimentos estão arrefecidos nesse momento, né? Vão ter que voltar às lutas, às ruas. E eu acho muito importante aí que a fala de vocês hoje vai nesse sentido, né? Dessa mudança, dessa transformação e de ideias aí para a gente e esclarecimento para o nosso público aí. Tá bom? Então, aí acho que eu vou começar aí com o Magno, né? Magno, não sei se tudo bem. Aí, assim, a proposta é que vocês falem 20 minutos, né? Apresente, né? Porque vocês são para as pessoas que ainda não conhecem. E depois a gente vai para as perguntas, tá bom, pessoal? Tá, Então, o Magno aí começa com os 20 minutos e em sequência o Boni. Tudo bem? tudo certo. Bem, então posso começar? Pode começar sim. Bem, como a professora Vanderlei apresentou, meu nome é Magno, eu sou membro do Diretório Nacional da Unidade Popular, que é o partido Tudo mais certo. recente legalizado aqui no Brasil. A gente obteve o registro eleitoral em dezembro de 2019, após um processo muito intenso de coleta de assinaturas em todo o país, nos bairros pobres, locais de trabalho, moradia, universidades, os grandes centros, terminais de ônibus. Então, uma tarefa militante que exigiu muito esforço, muito empenho dos nossos camaradas, mas nós logramos êxito e conseguimos a legalização da Unidade Popular, que é um partido que surge a partir de um debate estabelecido ali logo após a jornada de junho de 2013. Então, a gente poderia dizer que a jornada de junho possibilitou o surgimento de expressões políticas no campo da direita, mas também no campo da esquerda, né? No campo da direita, a gente poderia falar assim de alguns exemplos, mas talvez o mais evidente fosse o próprio MBL, né? E no campo da esquerda, a gente. Bem, então nós da Unidade Popular passamos esse período, então, de construção do nosso partido, iniciado ainda em 2016, né? Mas esse intervalo de 2013 a 2016 foram longos debates, onde a gente exatamente procurar constituir que tipo de partido nós precisávamos, né? Diante da conjuntura política, que já era, em 2013, uma conjuntura que viria a ressoar posteriormente, né? Porque nós temos naquele ano ali os efeitos mais dramáticos, né, da crise econômica, o pico, o primeiro pico, né, dos efeitos da crise econômica, maléficos da crise econômica sobre o povo brasileiro, né? Então tem resultados políticos muito intensos. Então a gente já discutia ali e então eu estou fazendo esse preâmbulo exatamente para estabelecer que nós conquistamos a legalização da unidade popular, defendendo o poder popular e o socialismo, né? Defendendo exatamente o governo da classe trabalhadora e, portanto, apresentando o nosso programa, né?
e que é o programa, podemos dizer assim, no fundamental, que resgata as bandeiras históricas, né, que a nossa classe construiu ao longo de todo o século XX, início do século XXI. Então, isso é uma questão importante. Participamos da eleição pela primeira vez agora, né, no ano de 2020, nas eleições municipais, lançamos candidaturas em algumas capitais. Em São Paulo, nós apoiamos o companheiro Guilherme Boulos, né, desde o primeiro turno. Bem, então, eu sou membro desse partido, né, do Diretório Nacional da Unidade Popular, e também sou professor de filosofia, sou mestre em história, enfim, participo de alguns grupos de pesquisa na universidade e tento colaborar com a militância, podemos dizer assim, fora das universidades, do campo acadêmico, mas também nesse terreno aí acadêmico, nesse debate. Não me considero, podemos dizer assim, um academicista, mas compreendo que as nossas ideias devem, portanto, estarem inseridas, precisam estar inseridas, né, nas diversas dimensões da sociedade e, portanto, a universidade também é um espaço de discussão privilegiado, inclusive, né? Bem, o tema que a gente vai tratar é um tema enfim, mais atual impossível, né? Fascismo, pandemia, luta de classes, quer dizer, portanto, um debate absolutamente necessário, né? Para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E a primeira questão que eu queria colocar é que esse processo de ascensão da extrema-direita, de uma extrema-direita de caráter fascista ou proto-fascista, certo? Há divergências, inclusive, sobre que termo adotar. Eu, particularmente, não tenho nenhum pudor em caracterizar como fascista. E é claro que toda vez que a gente faz essa caracterização, alguns questionamentos surgem. Por exemplo, de que só poderia existir fascismo em países considerados imperialistas, não é o caso do Brasil, né? A própria economia do Brasil não permite essa condição. Isso é um tipo de argumentação. Outra argumentação de que as coisas não acontecem exatamente como aconteceu no século XX. Então, a esse tipo de argumentação, a gente sempre contesta, apresentando que, em primeiro lugar, os movimentos de caráter fascista, mesmo no século XX, nos diversos países onde ele surgiu e se desenvolveu, eles tiveram características diferentes. Tinham elementos, obviamente, em comum, mas tinham um conjunto de características distintas, inclusive. Se a gente quiser comparar, por exemplo, o fascismo alemão com o italiano, o nazifascismo com o fascismo italiano, nós vamos observar diferenças do nazismo para o fascismo, assim, mas no essencial são expressões políticas que têm uma base comum, que nos permite apontar, né, exatamente essa classificação. Então, isso é uma primeira característica, primeiro elemento. Né? Um segundo elemento é que, muito embora o Brasil não seja um país imperialista, né, na verdade, tem uma economia completamente subordinada ao capital internacional, cumpre um papel nessa engrenagem do próprio sistema econômico e na própria engrenagem do capitalismo, na sua fase atual, que expressa um neoliberalismo radicalizado, né? Um papel, portanto, na América Latina de ser uma espécie de sucursal desse movimento internacional que tem crescido, tem retomado a sua aparição nesse último período da história, né? Podemos dizer assim. E, obviamente, que o fascismo ele não surge do nada, né? O fascismo, portanto, ou esse movimento que nós estamos acompanhando agora, que eu estou caracterizando como fascista, não surge do nada, né? Ele, portanto, é um efeito muito evidente da crise econômica, do capitalismo, e de uma crise econômica que tem um início ali em meados de 2008, nós estamos em 2021, e podemos afirmar que, muito embora
tenham tido breves períodos de recuperação em diferentes países, né, nós ainda estamos vivenciando a mesma crise. E é algo absolutamente sem solução do ponto de vista dos próprios economistas capitalistas, os próprios economistas da burguesia. E esse elemento ele é, portanto, decisivo. Porque, afinal de contas, se o próprio desenvolvimento das forças produtivas, certo, não está combinado, vamos dizer assim, com o processo de distribuição da riqueza, mas, pelo contrário, o resultado é que você vai observando a constituição de um fosso, de um abismo absurdo, de maneira que a própria dinâmica do capitalismo vai exigindo que a concentração de riqueza se dê de uma maneira tão brutal, certo, que não existe possibilidade de manter a reprodução desse sistema econômico, né, sem aprofundar a miséria, sem aprofundar as desigualdades sociais. E essa crise econômica, ela evidenciou isso de maneira muito profunda, né? Porque quando a gente falava em crise econômica há um tempo atrás, a gente sempre associava isso aos países periféricos, né, de economia periférica, mas essa crise atingiu o sistema nervoso do capitalismo, né? Então, os países da Europa, os países industrializados da Europa, certo? O próprio Estados Unidos, né? Então, evidenciou uma outra dimensão, né? Na verdade, essa crise tratou de descortinar, revelar, né, colocar abaixo vários mitos do ponto de vista da própria economia. Então, isso é um elemento muito importante para a gente observar. Obviamente que isso tem efeito no Brasil e na América Latina, né? Não apenas porque nós somos uma economia, o mundo tem um processo de globalização da economia, né? E, portanto, uma interligação muito grande dos mercados, uma divisão entre produtores e compradores de produtos industrializados, entre fornecedores de matéria-prima e potências que têm uma economia industrial, mas, inclusive, do ponto de vista político, né? Porque quando a gente vai observar os anos 2000, nós vamos ter na América Latina a vitória eleitoral de vários governos que assumiram nas suas campanhas eleitorais um discurso de enfrentamento ao neoliberalismo. E isso na América Latina é muito flagrante, né? Então você vai ver praticamente todos os países da América Latina com governos que têm uma característica de negação ao passado político e econômico dos anos 90, que em toda a América Latina foi marcado por uma interferência, um controle muito forte dos Estados Unidos e uma aplicação do neoliberalismo de maneira forçada, né? Então, a gente aqui no Brasil vai ter o Lula, mas nós vamos ver os Kirchner na Argentina, nós vamos ver Tabaré Vázquez no Uruguai, Fernando Lugo no Paraguai, Michelle Bachelet no Chile, antes do Tabaré Vázquez, o Mujica no Uruguai, você vai ter, obviamente, dando pontapé a esse movimento, Hugo Chávez, né, na Venezuela, e você vai ter o Morales na Bolívia, enfim, são vários governos que têm essa característica. Então, após esses governos serem empossados, né, a gente vai ter variações, podemos dizer assim, de um governo ao outro em relação a, digamos assim, a capacidade de enfrentamento, né, à burguesia e capacidade de enfrentamento efetiva, né, ao capital financeiro. Então, nós podemos dizer aqui que, no caso do Brasil, esse enfrentamento ao capital financeiro, ele, no fundamental, não existiu, né? A gente teve uma grande adaptação, no final das contas, né, a uma tentativa ou uma política de desenvolvimentismo que, no final das contas, né, não promoveu mudanças estruturais no Brasil e ampliou uma dependência da população em relação ao capital financeiro, porque o crescimento do consumo está vinculado, no fundamental, à ampliação do crédito, né? Isso não nega o fato de que houve um aumento real do salário, mas seria absolutamente impossível, certo,
aumento, o crescimento do poder de compra que essa população teve nesse período, baseado apenas no reajuste real do salário mínimo, né? Então teve um processo aí de endividamento grande da população nesse período aí inicial. Então outros governos da América Latina trataram de outras formas, alguns semelhantes ao Brasil, não vou entrar aqui na análise total. Mas isso tem dois efeitos aí, eu poderia dizer, né? O primeiro efeito é que quando a crise estoura no Brasil, ela tem um primeiro momento que não passou de uma marolinha, como falou Lula, né? E ele tinha que falar isso porque senão poderia gerar um pânico, né, na sociedade e uma diminuição ainda maior, né, das pessoas irem às compras, etc. Né? Mas a gente teve, então, no segundo momento, um impacto mais forte dessa crise. Né? E aí, quer dizer, eu poderia dizer que junho de 2013 ele é uma expressão política, né, desse momento. Né? Bem, eu falei aí de junho de 2013 porque, como havia mencionado antes, isso ressoa mais na frente, mas antes de entrar no mérito dessa questão, tem um outro elemento que eu queria colocar. Esses governos, então, quando assumiram a América Latina, eles ampliaram, no fundamental, suas relações econômicas com outras potências imperialistas, né? E aí eu também não tenho nenhum problema em caracterizar a Rússia como país imperialista, porque assim não é. E aí eu também não E tenho a nenhum China problema em também. caracterizar a Rússia como país imperialista, porque assim não é. Eu E a China ouvindo também. A minha própria voz, eu não sei, de repente... Tem um eco mesmo. Né? Parou. Minha própria voz, não sei, de repente alguma questão. Tem um eco mesmo. Não sei se de repente algum microfone ligado, né, dos outros participantes, de repente é isso. Mas vamos lá. Poxa, eu já falei quanto tempo, hein? Porque falta tanta coisa. Você me ajuda, por favor? Bem, então vou imaginar que falei uns 12 minutos por aí. É isso mesmo? Falta quanto tempo? Só para eu me organizar aqui no que eu ainda vou dizer. Wagner, pode falar mais, pode gastar uns 30 minutos, não tem problema. Tá bom? Tá bom. A gente faz uns 20 para estar só. Não quero cansar também o público, né? Senão daqui a pouco. Não, tá muito bacana, tá bem interessante, viu? Pode ter certeza, tá bacana. Tá ótimo, então. Então, seguida aqui a exposição, esses governos trataram aí de estabelecer outras relações econômicas e políticas, né, com outros países imperialistas. Esse é o exemplo da Rússia e da China. Quando essa crise econômica, então, ela aperta, certo? Obviamente, os Estados Unidos, que já vinham observando essa tendência, vai interferir politicamente de maneira mais intensa, mais profunda na América Latina. Por quê? Porque, como vocês sabem, durante os anos 60, 70 e 80, né, a partir exatamente das ditaduras militares, né, os Estados Unidos tiveram controle, né, da América Latina como um todo e poderia também afirmar que os anos 90 é caracterizado dessa maneira. Então, quando os Estados Unidos perdem essa hegemonia total e absoluta sobre o continente, e que, portanto, passa a ter concorrentes da dimensão da Rússia e da China, né, isso obviamente gera muito incômodo, né? E, bem, quando a crise aperta, o que é que acontece do ponto de vista da economia, né? Se é uma crise internacional, as grandes potências econômicas, elas vão ampliar o acirramento da disputa de novos mercados, né? E o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Tem uma mão de obra extremamente barata. Então, obviamente, além disso, é um país riquíssimo, né? Em termos naturais, né? De recursos naturais. Então, novamente, os Estados Unidos passam, não apenas por conta do Brasil, não apenas pelo Brasil, mas na América Latina como um todo, a interferir em vários governos, né? A tentar insuflar oposições, etc., movimentações
golpistas, né? Então a gente vai ter muitos desses casos muito evidentes, flagrantes na Venezuela, na Bolívia, e aqui no Brasil, a partir de 2013, isso vai começar a se caracterizar. Bem, então são elementos aí para a gente entender desse processo todo, porque, afinal de contas, o Brasil elegeu em 2002 o Lula, depois elegeu a Dilma, o Lula de novo, depois elegeu a Dilma, depois elegeu a Dilma. Então foram 4 vitórias do PT, e depois a vitória do Bolsonaro. É absolutamente equivocado, né? Quando a gente vê alguns analistas, de repente, caracterizando o povo brasileiro como um povo fascista, né? Olha só, afinal de contas, elegeu o Bolsonaro. Veja, isso não faz absolutamente nenhum sentido, né? O Brasil esse mesmo povo brasileiro tinha eleito Dilma 2 vezes e Lula 2 vezes antes. Então é preciso ter mais vontade de querer entender a situação, certo? Me parece uma certa preguiça intelectual quando determinadas afirmações acabam aparecendo, né? Bem, então eu queria colocar o seguinte, antes de chegar no momento atual. O Brasil ele tem uma trajetória, certo, de presença de um certo movimento fascista aqui, certo? Um certo movimento fascista não, de um movimento fascista organizado. Se a gente vai lá para os anos 30, nós vamos ter os integralistas, né? O Plínio Salgado, que vai integrar no primeiro momento o governo Vargas, depois vai romper com Vargas, né? E vai assumir um certo ostracismo político. Mas se os números dos historiadores não estiverem errados, esse partido, o Partido Integralista Brasileiro, né, que era um partido fascista, chegou a ter 1 milhão de filiados. Então, não é uma força desprezível, né? Isso é um elemento importante. A gente teve um período da ditadura militar aqui, que também assumiu características, elementos fascistas durante os governos muito intensos, muito estabelecidos, né? Então, é preciso a gente perceber que na própria formação do Brasil existe uma presença de elementos do fascismo que estão estruturados, né, nas diversas dinâmicas da sociedade, né, no exército, certo? No processo educacional, em alguma medida. Vocês terem uma ideia, durante uma parte da história do Brasil, quem produziu os livros didáticos foi esse mesmo Plínio Salgado, que liderou o Partido Fascista no Brasil, né? E você vai ter elementos com essas características em setores religiosos, né, da igreja. Mas, assim, se a gente quiser analisar mais a fundo, nós vamos perceber que o fascismo ele surge como proposta política em momentos de crise, ele se torna evidente nesses momentos de crise. Mas nos momentos de estabilidade econômica, nos momentos onde a crise política ela não é tão aguda, certo? Esse fascismo ele funciona, podemos dizer assim, de maneira encoberta, estruturalmente presente na sociedade. E isso é uma das características mais profundas da sociedade liberal, certo? Então, funciona ali de maneira encoberta, através das estruturas, mas precisando, né, é um dispositivo que é acionado pela burguesia. Então, eu estou colocando isso porque me parece que é um erro absurdo de setores da esquerda quando colocam como alternativa ao fascismo o liberalismo. Quando sucumbem, certo, ao controle a hegemonia política da direita para supostamente enfrentar o fascismo. Então, isso é um erro gigantesco. Eu diria que no final das contas, nós estamos criando, nós não, né? Os setores da esquerda que cumprem esse papel estão criando um adversário ainda mais violento do que esse que está aí no poder, certo? Então, isso é um elemento muito importante.
Eu diria assim que o fascismo, essa retomada assim do fascismo no Brasil, com o bolsonarismo, eu vou classificar o bolsonarismo como uma expressão do fascismo brasileiro nos dias atuais. Ele tem três características aí fundamentais, né? Queria destacar. A primeira característica é que, do ponto de vista econômico, certo? Eles assumem uma agenda de ultraliberalismo, né? De um neoliberalismo radicalizado, né? A enésima potência. E aí a gente observa a influência que teve na formulação econômica desse campo, essa corrente da economia chamada dos libertarianistas, né? É um pessoal lá, herdeiro do Ludwig von Mises, né? Que chegaram a fazer muitos cursos aqui no Brasil depois de 2013, tiveram interferência significativa dentro do próprio MBL, mas construíram outros grupos por fora do MBL. Então, esse pessoal libertarianista, né, é um pessoal que, portanto, assume o discurso hipócrita do fim do Estado, né, do livre mercado, controlar todas as relações sociais. Obviamente, isso é uma coisa impossível, né? Porque a própria burguesia ela não é tonta o suficiente para acreditar que pode ter o poder econômico sem o poder político, sem o Estado. Nunca a burguesia vai abrir mão do controle político, certo, da sociedade. Então, isso não faz absolutamente nenhum sentido, mas acaba sendo um discurso que engana muita gente e, por outro lado, é um discurso que se coloca como anti-establishment, certo? Antissistema, né? Então, isso é um elemento muito claro dessa conformação do que viria a ser esse bolsonarismo, né? Não vou nem falar da figura do Bolsonaro, porque todo mundo já conhece a história dele. É um deputado medíocre, continua sendo um sujeito medíocre, politicamente, em qualquer aspecto da vida que você analisar, certo? É a expressão da ausência de virtudes, vamos dizer assim. Então, vou falar mais dos efeitos políticos do que ele representa, né? Então, isso seria uma questão. Imagine só as ideias desses caras aí, desses libertarianistas. Por exemplo, se o mercado regula tudo, uma situação onde você tem quase 15 milhões de desempregados, né? As pessoas iriam conseguir emprego como? Pela água, pela comida, né? Por uma corrente no pé, já que, afinal de contas, é o mercado que está estabelecendo tudo, né? Então, salário mínimo, portanto, não existiria, né? Essa é a tese desses caras aí. Mas eles cumprem um papel na formulação econômica do bolsonarismo. O segundo elemento que eu destacaria é a presença das... Eu queria pedir desculpa, certo? Às mulheres que são viúvas para fazer essa caracterização, certo? Mas é apenas assim para a gente ilustrar, né? Então, a segunda característica seria exatamente dos sujeitos que são viúvas da ditadura militar, né? Todo o lixo anticomunista que restou da ditadura militar se apoia ou está politicamente alinhado ao bolsonarismo, né? E por que isso acontece? Porque o Brasil foi um dos pouquíssimos países da América Latina que não colocou na cadeia os agentes da ditadura militar. Então, quer dizer, se a gente tivesse feito esse acerto de contas na história, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que uma figura como Bolsonaro não chegaria à presidência da República. Então, nós demos alguns passos importantes com a criação da Comissão Nacional da Verdade, mas foi insuficiente. Faltou coragem política de colocar esses caras na cadeia, certo? E, portanto, nós pagamos os efeitos disso, né? Um terceiro elemento que eu gostaria de destacar é exatamente a presença de uma narrativa religiosa de segmentos organizados, e aí é um erro até se dizer que esse segmento religioso que apoia o Bolsonaro são os neopentecostais, certo? Porque são vários segmentos, certo? Não são apenas os neopentecostais, ou não são todos os neopentecostais. São vários segmentos organizados
nos setores cristãos, dentro da Igreja Católica, fora da Igreja Católica, nas diversas denominações. Então, eu não tenho expertise suficiente para fazer uma classificação exata de todos aqui, como é que seria, como é que cada um atua, mas eu posso afirmar, certo, sem sombra de dúvida, que os neopentecostais não estão entre os que o setor religioso, evangélico, que mais apoia Bolsonaro. Existem outros com mais porcentagem de apoio. Então, isso a gente... essas seriam assim, 3 características fundamentais aí. E esse setor religioso, ele, portanto, cumpre o papel de assumir uma narrativa, um discurso, em grande medida, negacionista, né? Então, tudo isso junto, certo? Tendo à frente as formulações do bizarro Olavo de Carvalho, vai constituindo esse que a gente chamaria de bolsonarismo. Eu queria só destacar que, durante os governos petistas, né, esse setor religioso que hoje está com o Bolsonaro participou do governo. A gente critica o Edir Macedo, com razão, a Igreja Universal, mas é muito importante a gente dizer que esse pessoal teve no governo, certo? Do PT, quando veio a crise econômica e a crise política, né? Eles não tiveram nenhum pudor em pular do barco e, portanto, assumirem de fato o que são, que é um agrupamento organizado com um objetivo muito claro de ocupar cada vez mais espaço político, cada vez mais controle do Estado, certo? Esse pessoal, ele, portanto, se organiza aí num discurso, numa narrativa anti-aborto, pró-família, todo esse discurso moralista aí que a gente vai acompanhando. Então, eu acho que abriu aqui os 3, porque está perto de terminar já o meu tempo, eu já falei para caramba. Eu vou só pedir um minutinho para dizer 2 coisas. Bem, primeiro, como essa retomada do fascismo, ela não é apenas no Brasil, ela é um efeito da crise econômica internacional, ela precisa ser combatida não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Isso é um elemento muito claro que a gente precisa compreender. Segundo elemento é que, bem, a gente precisa, me parece, ter muito claro que não podemos ter ilusões com o Estado liberal, com a democracia liberal. O grande erro é de que a gente vai esperar 2022 para derrotar o Bolsonaro. Isso é um negócio que vai alimentando, permitindo com que o sujeito, certo, consolide uma força política no patamar que talvez seja difícil a gente derrotar em 2022. Nós já assistimos esse filme lá com o Temer. Não derrubamos o Temer porque vamos deixar chegar a eleição. Foi o que aconteceu, o Bolsonaro eleito. Então, são algumas questões que eu queria colocar. Acabou não dando tempo assim de falar muito sobre a pandemia, mas eu vou deixar para as perguntas e dizer que, bem, se a gente quiser derrotar o Bolsonaro, se quiser ter vacina, né, nós vamos ter que saber, apesar da pandemia, agir politicamente nas ruas. É isso, muito obrigado. Desculpa passar o tempo é muito grande, muito longo, exige muitas questões, mas com as perguntas a gente vai corrigindo. Muito obrigado. Muito bem, Magno, foi muito boa a sua exposição, né? É importante essa questão da discussão da crise econômica que você colocou. A gente vê a questão do aumento do dólar aí que teve, aí a questão da alimentação, né? A discussão de que o Brasil não produziu, foi o momento que ele mais produziu, e a gente vê a nossa população aí, o aumento dos preços dos alimentos, nossa população com desemprego e com essa crise alimentar. Fora isso, a questão dessa precariedade do trabalho, né, essa precarização do trabalho que estão colocando. Então, são várias coisas aí seria uma discussão, como você disse, de várias horas, né? Mas aí a gente vai deixando para as perguntas e vamos juntando aqui. Agora a gente tem o Boni também aí para estar falando, o Boni já vai completando. O Boni, para falar, Boni, eu coloquei no grupo dos professores das escolas aí, tem muitos professores que lutaram com você lá na fundação, então falando, eu também estive nessa luta, na sua foto ali, né? Eu também estive nessa luta, tal.
E o Boni caiu agora, né? Foi, eita. O Boni caiu aí, mas assim, a gente vai conversando aqui e nessa questão mesmo do. A Eu gente vê espero que a. ele volte logo. Eu tenho mais uma hora para Sim, falar aqui. sim. Você discutiu a questão do negacionismo, que é muito importante, né? A gente vê a aglomeração nas praias, né? E a gente vê assim as pessoas dizendo, não, eu vou tomar cuidado, eu vou não sei, mas a gente não tem como tomar cuidado num espaço onde você tem uma aglomeração muito grande de pessoas, né? Então a gente vem aí nesse momento muito complicado do país, né? Do país do mundo, como você mesmo colocou. Né? Agora vamos lá para o Boni, então, Boni, você aí tem aí colegas aí que lutaram com você aí na fundação, então aí querendo ouvir um pouquinho da sua fala sobre esses problemas que a gente está enfrentando no país hoje. Vou te liberar aqui para poder falar, tá bom? Tá bom. Ouvindo. Fechou o microfone novamente, Boni. Precisa abrir o microfone. Às vezes acontece mesmo essa coisa ao vivo, é importante isso, né? Que a gente está ao vivo mesmo. O Boni caiu, né, nesse momento novamente, mas logo ele deve estar de volta. Se você quiser falar um pouquinho, Magno, enquanto ele não entra, sobre a questão da questão da vacina, né? Como que você vê essa questão dos. Vamos tentar. Não, acho que agora já vai dar e depois a gente faz a pergunta. Acho que deu agora. Calma. Vamos ver. Está ouvindo bem? Agora ouvindo? sim, estamos. Estão ouvindo? Sim, sim. Oi? Foi. Estão ouvindo bem? Opa, desculpa aí pela tecnologia e a geração. Bom, obrigado pelo convite da participação dessa atividade. Meu nome é Manuel Boni, metalúrgico, começou a militância como metalúrgico, onde o general Batista Figueiredo interviu no sindicato. Aí, dessa intervenção, a gente acabou indo para o movimento popular, para a luta contra os despejos, a organização dos piquetes nas igrejas, e acabou trabalhando na construção do PT, na construção da CUT, né? Num período bastante rico do movimento operário e popular brasileiro. A gente teve a felicidade de participar desse momento. Acabamos elegendo o vereador em 82, cumpri 2 mandatos. Depois acabei fazendo aí uma graduação de Geografia na Fundação Santo André e há 10 anos dando umas aulinhas aí de Geografia. E militando no movimento de moradia, no movimento popular, tá certo? A nível de partidário, a gente incorporou no marxismo logo em 83, as primeiras divergências internas no PT, na causa operária. Depois a gente ajudou a fundar a TEPOR e hoje lutamos pela organização de um partido operário marxista, tá certo?
Bom, essa é a nossa trajetória. Com relação ao tema de hoje, eu vou concentrar um pouquinho sobre a questão do fascismo e, intrínseco, a questão da luta de classes. A primeira questão que eu queria colocar é que é muito importante essa discussão da questão do fascismo, porque o fascismo ele é inerente ao modo de produção capitalista. Ele é resultado da crise econômica estrutural do sistema capitalista. Então, não há de travar uma luta contra o fascismo sem colocar a necessidade de pôr abaixo o sistema capitalista. A crise do modo de produção capitalista, desde o manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, ele vai falar que a burguesia revolucionou a sociedade e o modo de produção introduziu capacidades produtivas maiores do que a capacidade permitida pelo sistema de consumo dessa produção. Então, já no manifesto do Partido Comunista, Marx vai falar desse entrave de consumar o processo de mais-valia. Então, a sociedade capitalista desenvolveu monstruosamente os meios de produção, particularmente a maquinária. E quanto mais desenvolveu a maquinária, mais acirrou as contradições do próprio sistema. A maquinária acabou substituindo a força de trabalho. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é nosso exemplo aqui da Volkswagen do Brasil, na década de 80, com 40 mil operários, hoje por volta de 8 mil, com a sua capacidade produtiva. Esse é o problema do capitalismo. Uma sociedade que está agônica, né? Não consegue se manter. Então, o fenômeno do fascismo, do bonapartismo, uma confusão de remeter a um governo acima das classes sociais como um elemento do fascismo. Me parece que a questão do fascismo ela é uma extensão do Estado como força opressora, nascido com a exploração do homem pelo homem, nascido junto com a família monogâmica, com a propriedade privada. Então, o capitalismo, na sua crise estrutural avançada, a exploração da mais-valia, somente com a presença do Estado. Então, nós vimos a partir de 1929, com o crack da Bolsa de Nova York, todo um período de desenvolvimento de tendências para a necessidade de destruição de forças produtivas. Então, quando surgem essas tendências fascistas, o diagnóstico é a necessidade de destruição de forças produtivas. Então, nós podemos falar com tranquilidade desse momento que vivemos, que nós estamos
nesse período, com excesso de forças produtivas. Antes da pandemia, as previsões eram que os PIBs nacionais, o único país que tinha uma previsão de crescimento nos dígitos era a China, né? Então, a maioria dos países era uma tendência quase que negativa de crescimento do PIB antes da pandemia. Com a pandemia, isso se agravou. Nós vimos que o golpe da Dilma é resultado desse fenômeno, exatamente, que a crise estrutural das taxas de lucros, o capitalismo precisa minimizar a exploração. Então, nós vamos ver que há os elementos da social-democracia que pressupõem algumas regalias para os trabalhadores, mantendo a exploração capitalista e, inclusive, alimentação ao imperialismo. Essa forma de governo democrático popular, de frente popular, ele se contraditou com esse momento de assim. Então, daí veio a questão do golpe da social-democracia para se tornar governos burgueses legítimos. Não só isso. No globo se desenvolve essas tendências fascistas. Tem uma outra polêmica também, que além da questão de confundir o bonapartismo com a questão do fascismo, uma outra tendência que vai colocar que o fascismo é uma expressão da política da pequena burguesia, dos anseios da pequena burguesia. Não. O fascismo é representação do capital financeiro, da crise. Outra coisa é que o grande capital se apoia e organiza a pequena burguesia militarmente para estender. O fascismo é a extensão do Estado. O rompimento com a democracia burguesa, total. Então, para manter a exploração da mais-valia ou ampliá-la. Não é? Bom, momento da história que nós tivemos essa questão do combate ao fascismo. E é bastante confuso, bastante complicado. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial a junção de alguns imperialismos, o imperialismo europeu, o imperialismo americano, um país com a União Soviética, entre aspas, socialistas, Estado operário degenerado, no combate, não é? Então, perguntamos a nós, escuta cá, o imperialismo americano não tem em seu seio as tendências fascistas? É democrático? Que as forças imperialistas americana e europeia combateu o fascismo alemão, italiano, japonês na Segunda Guerra? O que resultou esta luta antifascista
desse período. É muito importante essa questão. O que resultou essa luta antifascista desse período? Resultou na construção de um organismo de conciliação de classes entre o capital e o trabalho. A Organização das Nações incorporou 3 países capitalistas e 2 países socialistas. E se instituiu a convivência pacífica entre capital e trabalho. E a luta contra o fascismo alemão, o primeiro exército a derrotar o exército fascista, elevou o stalinismo e passou para o mundo que o marxismo combateu o fascismo junto com os americanos. Um atraso monstruoso do proletariado mundial, que é possível derrotar o fascismo sem derrotar o capitalismo. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 mandatos, como disse o Magno, do Lula, quase 2 mandatos da Dilma, milhares e milhares de exemplares de tribunas metalúrgicas, tribunas químicas, tribuna dos professores, todos esses anos de presença desse partido Magno, a existência de um Bolsonaro é resultado principalmente dos próprios 20 anos da ditadura militar, dos 20 e poucos anos do PT. Dos 4, o que fez os 4 mandatos do PT? Qual o avanço da consciência da classe trabalhadora? Se tem uma coisa que as eleições prestam, é para mostrar o nível de consciência das massas. Serviu para isto, para mostrar o nosso atraso. Que fez os partidos aqui até o nosso momento, a nível de conscientização das massas. Então, o fascismo é resultado da crise estrutural do capitalismo, do limite da exploração da mais-valia, que ele precisa ampliar, acabar, inclusive, com a democracia, para manter o seu nível de exploração. Nós vimos que no fascismo, os elementos representantes do fascismo precisa ser Bolsonaro, precisa ser um Donald Trump, precisa ser um Hitler, precisa ser esses doidos. É esses doidos que vai cumprir as exigências que a burguesia, que o grande capital necessita de romper o véu da democracia, de ir avante. Isto é a posição. Os nossos teóricos desenvolveram a tese da questão do socialismo ou barbárie. Ou destruiremos o capitalismo, ou o capitalismo levará à barbárie,
A humanidade já conviveu com alguns momentos de barbárie, com o fim do comunismo primitivo, da sociedade consanguínea, conviveu com vários momentos de barbárie. Mas, se os oprimidos não combater o fascismo, se os oprimidos não combater o fascismo de destruição do capitalismo, na instalação do socialismo científico, não é qualquer socialismo, a humanidade vai para a barbárie. Mas a barbárie fascista, então o fascismo, ele acaba sendo futuro do capitalismo. Isso foi barbárie. Um governo de frente popular pode combater o fascismo? Não. Temos que unir com a frente popular para combater o fascismo? Temos. Porém, temos que conquistar, colocar na ordem do dia a cultura, o desejo de falar todos os dias, todas as horas, todos os minutos das nossas vidas, da necessidade de pôr abaixo o modo de produção capitalista. Pôr abaixo o modo de produção capitalista. Temos que espalhar isto. Todos os dias temos que falar. Ah, não vai acabar o capitalismo, não temos organização, mas temos que conquistar a cultura de falar da necessidade da destruição do capitalismo. Temos que colocar na ordem do dia a necessidade de construir um partido revolucionário mundial, a juntar os quadros do globo, um partido de quadros, um partido de objetivos históricos do proletariado. Né? Então, nós temos lutado aí para organizações que se falam em nome do marxismo, que a questão do fascismo está colocado para unir todo mundo, né? Para não ir para ação direta, para unificar no processo eleitoral. Estamos dizendo que precisamos dos comitês antifascistas. Mas dos comitês antifascistas, não do ponto de vista da união do capital e trabalho, do ponto de vista da união do trabalho, para destruir o capital. Não é? Na construção dos organismos de base, na independência de classe. Só assim combateremos o fascismo. Podemos dizer que a pandemia agravou a crise estrutural do capitalismo? Sim. Nós colocávamos que esse momento de 29 a 39, antes da pandemia, posterior à pandemia, essa questão se agravou. O Magno colocou a questão da China, a questão da Rússia como imperialista. Acho que nós temos que trabalhar, temos um campo aberto para combater o neoliberalismo
Utilizando a questão da China, o que é a China? Que está mexendo com as estruturas mundial capitalista, que é os Estados Unidos, superpotência econômica, militar, cultural, e a China está mexendo com isso. Como que a China está mexendo com o imperialismo americano e o imperialismo europeu? Como? Com a estatização do capital, com as empresas estatais aliadas com as transnacionais, com a estatização da economia. Uma economia estatizada está disputando com o imperialismo privatizado, neoliberal. O quê? Enxugamento do Estado para aliviar a economia. Uma economia pesada, estatizada, altamente controladora. Está se tornando potência mundial. Só para isso serve a China. Para mostrar que a centralização da produção é um levante. É capitalismo de Estado. Não tem nada de socialismo. Nunca para entrar. Mas que são obrigados nacionais e abrir a Bolsa da Tecnologia. Que as transnacionais, mesmo com todos os controles do Estado, aderem e submetem. Não é? Então, é possível, nessa avançada crise, seja um elemento de guerra biológica? É uma teoria da conspiração? Olha, é complicado. Por que morre tanto? Que está entre os países de maior índice de mortes e de contaminados? Um imperialismo. É lógico que são os pobres, são os obesos, são os idosos. De novo, porque não estamos com capacidade de enfrentar esta pandemia. O estudo, os laboratórios estão a serviço dos capitalistas, do capital. Não estão a serviço da humanidade. De novo, precisamos destruir o capitalismo para colocar os laboratórios, a ciência, a serviço da humanidade. Quem está morrendo? Os idosos? É a geração de maior conhecimento, de cultura acumulada. Nós estamos perdendo uma parte de uma geração de cultura parcial no sistema previdenciário. Quando esse maldito do Bolsonaro desdenha do coronavírus, ele está falando que morram os velhos, que morram os doentes, que morram os fracos. Vai aliviar nossa previdência, vai sobrar mais dinheiro para nós. Ele está doido? Ele é um doido, mas é esse doido que a burguesia precisa nesses momentos. Não é? Então, o troço que vai falar que o fascismo é um sistema quando os decretos burocráticos e os elementos da democracia se tornam inviáveis
inaceitáveis. Né? Para terminar, eu queria colocar, nós temos agora dia 30, a nossa próxima reunião do comitê, e nós estamos estudando para essa reunião a questão do 18 binário do Marx. Tem a ver totalmente com essa questão, né? Da independência de classe, da luta anticapitalista e sistema. Obrigado, tá bom? Desculpa pela demora. Imagina, Manuel Boni, foi muito boa a exposição aí, o pessoal comentando aí, tem perguntas aí para vocês, que o pessoal está fazendo. A gente discutir essa questão, né, porque pensar agora, né, como que a gente pode se organizar nessa nova lógica do capital, né, essa lógica atual do capital, e essa crise estrutural que a gente já sabe muito bem que vem de décadas, né. E a gente também tem essa questão da necropolítica, que está acontecendo aí, esse ataque aí os impactos nas periferias que tem acontecido, e a gente vê o movimento negro aí se organizando e saindo nas ruas, né, nessa luta que a gente percebe com muita força. E, fora isso, a gente tem aí a questão da precarização do trabalho, a gente tem a uberização, a gente tem vários movimentos acontecendo, mas todos separados, né, assim, buscando uma luta para resolver aquilo que está atingido naquele momento, né? A gente não está tendo essa junção da luta de classes, né? Que todos se juntem para fazer uma luta comum. Isso é uma coisa muito importante aí para a gente estar pensando em como organizar a esquerda, como organizar a população, os trabalhadores para, né, junto com eles, né, na verdade, para que a gente possa alcançar essa transformação que você falou muito bem. Aí tem uma pergunta aqui do Bruno Monteforte, para vocês, que tá aqui. Hoje me parece muito recorrente que o combate ao fascismo e a destruição do capitalismo sejam meras palavras de ordem de indivíduos e organizações anticapitalistas e socialistas, que no máximo chega às ações pontuais, isoladas. Isso é suficiente? Como romper com essa lógica meramente discursiva, verbal, ou de ações pontuais e não estruturais, alternativas, como exige a crise estrutural do sistema. Então, aí tem essa pergunta do Bruno, aí o Magno pode estar, Magno pode estar começando a responder, eu não sei, vocês 5 até 10 minutos para a resposta, se vocês puderem estar respondendo aí a pergunta do companheiro. Tá ótimo. Bem, eu queria agradecer a pergunta. Eu penso que, de uma maneira geral, certo, a esquerda, nesse último período, se distanciou muito da classe trabalhadora, certo? Se distanciou muito do povo pobre que mora nas periferias, nos bairros populares. E esse processo, ele se evidenciou, podemos dizer assim, na própria dinâmica eleitoral, na própria maneira como as alianças eleitorais se colocavam, né? Eu fiz referência anteriormente à própria Igreja Universal, mas eu poderia dizer que, além da presença significativa desse segmento nas periferias, você tem o controle do tráfico de drogas, que é, podemos dizer assim, o capitalismo ilegal. É uma grande ilusão achar que o debate em torno da legalização ou não das drogas passa à margem, certo, dos interesses econômicos da burguesia. Se as drogas vão ser ou não legalizadas no Brasil, isso depende fundamentalmente da burguesia compreender se ganha mais dinheiro com um negócio ilegal ou legal. Quem controlará esse mercado, certo? Essa é a grande questão. Fundamentalmente é isso. Não é à toa que a FHC defende a legalização da maconha, etc. Então, só para dizer que essa não necessariamente é uma pauta revolucionária, é uma pauta liberal, vamos dizer assim, está nesse terreno aí. Mas não é essa questão que eu quero mergulhar agora, né? Eu quero dizer apenas que tem o tráfico na periferia,
E você tem também as lideranças comunitárias que trabalham para os políticos burgueses. Então, nós observamos nesse último período que esse trabalho de base, que historicamente vem sendo construído desde os anos 80, ele foi sendo deixado de lado e os segmentos, ou as lideranças políticas que ocupavam esse papel, foram assumindo funções dentro do Estado liberal, do Estado burguês, e esse processo foi deixando de ter renovação, vamos dizer assim. Bem, o resultado concreto é que, para ter o voto desse segmento, em grande medida, não totalmente, é claro, você deixava a responsabilidade exatamente em parcelas disso que eu acabei de dizer aí. Então, isso se revelava em alianças políticas, com setores da centro-direita, com setores da direita, e etc., ocupando todo esse cenário, não apenas a nível federal, mas também a nível locais, estaduais. Isso é uma maneira de explicar a situação. Agora, é evidente que isso pode ser modificado. E, para isso ser modificado, é necessário, portanto, que os partidos, certo, as organizações políticas, tenham a capacidade, certo, de se colocarem para cumprir, portanto, o papel de retomar uma ligação com a classe, com o povo pobre. E esse processo não pode ser assim, um processo arrogante. O que é que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, os sujeitos se comportam como, bem, eu sou a pessoa que vai liderar vocês, então, portanto, vocês têm que ouvir o que eu estou dizendo e seguir as minhas orientações. Bem, ninguém se torna vanguarda, vamos dizer assim, de uma luta, ou de uma revolução, ou de uma classe, se auto-intitulando. É um processo histórico que demanda muita confiança da classe trabalhadora, daqueles que estão, vamos dizer assim, referenciados, né, em determinadas lideranças, organizações ou orientações. Né? Então, a primeira questão é ter bastante humildade e, portanto, ter a capacidade de se ligar ao povo e à classe trabalhadora a partir da sua própria condição objetiva, né, das suas necessidades e a partir, especialmente, da sua capacidade de subjetivar a realidade, de pensar o mundo, certo? Então, não adianta determinadas questões estarem resolvidas para nós, certo? E para a classe não está. É preciso, portanto, ter a capacidade de estabelecer esse diálogo, mas eu diria, ter um passo à frente, além de abandonar essa arrogância, né? Que seria exatamente ouvir o povo, ouvir as pessoas, né? E perceber como operam as dinâmicas da sua vida. Essas são questões, portanto, absolutamente centrais. E, obviamente, que se esse processo não acontece, como bem colocou a pessoa que formulou a pergunta, a palavra de ordem da revolução, ou da superação do capitalismo, do fascismo, se torna apenas uma palavra de ordem, né? Um discurso que não tem conexão com a realidade, que não tem apelo, que as pessoas não se identificam, certo? Então, isso é um processo que exige, portanto, bastante dedicação. Bem, é claro que nos últimos anos a gente vai ter aí, na classe trabalhadora brasileira, a fomentação de um sujeito liberal, certo? No sentido de que, bem, o que é que dizia aí fundamentalmente as lideranças dos governos petistas, né? Mas a gente pode dizer de maneira mais clara, o próprio Lula. Olha, nós temos que apertar os cintos no momento de crise econômica. Patrões e trabalhadores, nunca os patrões lucraram tanto, nunca os banqueiros lucraram tanto. Então, o elemento da luta de classes, percebe? Ele foi sendo colocado de lado para ocupar esse espaço um discurso de conciliação, de que é possível governar com ricos e pobres, com patrões e com trabalhadores. E, bem, isso parece verdade, Vanderlei, em momentos de estabilidade econômica, em momentos das pessoas
estão podendo comprar alguma coisa, porque supostamente puderam parcelar em 48 vezes no cartão. Mas quando chega a crise econômica, certo, que o núcleo duro do capital exige, certo, a ampliação ou a manutenção dos seus lucros, certo? Essa possibilidade, ela que nunca foi verdadeira, sempre pareceu verdadeira, se revela, certo, da maneira como ela é, uma falsidade, né? Então, esse discurso do individualismo, do ocupa seu lugar ao sol, de que não precisa enfrentar os patrões, do empreendedorismo, não sei o quê, não é um discurso que começou há 5 anos, é um discurso que tem uma trajetória constituída, etc. É preciso pontuar esses elementos também. Por último, eu diria, assim, para responder essa questão, que não basta nós falarmos em socialismo. Falar em socialismo é muito abstrato, até porque você tem uma campanha anticomunista muito forte, desenvolvida no mundo, né, de maneira poderosa pela burguesia internacional, através dos seus meios de comunicação, através da educação, enfim, de diversas formas, né? A burguesia conseguiu estabelecer que o normal é o liberalismo, certo? O normal é a democracia liberal, né? Então, veja, só falar em socialismo, me parece que não resolve o problema. O Lenin, acho que compreendeu isso bem, quando, às vésperas da Revolução, lançou a palavra de ordem pão, paz e terra, porque você conseguiu traduzir, né, efetivamente o que você está propondo, né? Uma certa vez, um camponês perguntou ao Lenin o que era o socialismo, né? E o Lenin respondeu que o socialismo era o poder dos sovietes, mas a eletrificação da Rússia. Então, isso está absolutamente claro para ele. Então, não adianta falar socialismo, sim, mas o que vocês estão propondo efetivamente? Como é que vocês podem resolver o problema do desemprego no Brasil hoje, que atinge 15 milhões de pessoas? Das pessoas que não têm exatamente o que comer, das pessoas que não têm capacidade de tomar o ônibus porque não tem o preço não tem o valor da passagem, certo, para pagar a tarifa, para se locomover. Então, se você não tiver capacidade de transformar, certo, essas necessidades em propostas que acabem sendo adotadas pela classe como suas, então realmente você fica num terreno, né, apenas discursível. Eu concordo com o colega que fez a pergunta. Agora, nada disso justifica o fato de a gente não falar em socialismo. Nada disso justifica. Quer dizer, olha, eu vou concluir, Vanderlei, dizendo o seguinte: a Coca-Cola, ela talvez seja uma marca mais conhecida do que Jesus Cristo, né? Tem determinados países onde as pessoas conhecem Coca-Cola, mas não conhecem Jesus. E olha que o cristianismo é a maior religião do mundo. Talvez a Coca-Cola seja mais conhecida do que, se a gente somar a força do islamismo e a força do cristianismo em termos de propaganda. Mas não tem um dia que você não liga a televisão, o rádio, o computador, que não tem uma propaganda da Coca-Cola. Compre Coca-Cola, Coca-Cola é maravilhoso. É um veneno, aquilo ali. Mas eles dizem que é maravilhoso. Você vê a propaganda da Coca-Cola na TV, aquela família feliz, aquela coisa esplêndida, todo mundo sorrindo, as pessoas se abraçando. Quando eu vejo a propaganda da Coca-Cola, eu digo, rapaz, já chegamos na sociedade comunista dessa propaganda aí. Ó. Olha só que interessante. Então, veja, se a Coca-Cola, que tem essa capacidade de conhecimento todo, faz propaganda ainda hoje, gasta bilhões com propaganda, imagina as ideias revolucionárias. Imagina as ideias socialistas. Então, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, deixar cair a bandeira do socialismo. Agora, não basta falar em socialismo. Tem que falar em socialismo, explicar o que é socialismo, mas não apenas. Tem que ter a capacidade de nos ligar à população. Isso é uma questão absolutamente central. Eu diria assim, a Unidade Popular tem feito um esforço nesse caminho. Eu sei que outras organizações políticas também têm, mas nós temos feito um esforço de ser a expressão do povo brasileiro. Né? Nós lançamos candidaturas agora, por exemplo, nessa eleição, e nós fomos o partido que, proporcionalmente, mais teve candidatos negros do Brasil. 70% dos candidatos da Unidade Popular eram negros. Mais de 45%, 49%, salvo engano, eram mulheres. Então, essa preocupação de cota com negros e cota com mulheres,
na unidade popular não teve. E todos eram candidatos da classe trabalhadora, indubitavelmente, certo? Então, esse é um elemento. Agora, só isso funciona? Claro que não. É preciso, portanto, ter a capacidade de aprender a ouvir e a se comunicar. Isso é absolutamente central. Fazer autocríticas nesse terreno é um sinal de seriedade. Muito bem, Magno. Você representou aí, quando você falou da questão do Lênin, aí lembrar da questão das mulheres, né? Porque a reivindicação pão, né, paz e terra foi uma reivindicação das mulheres lá depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando os filhos estavam passando fome e tal. Então aí entra essa a luta das mulheres aí que sempre ela fica um pouquinho camuflada aí na história, né? Então é legal Claro, e a própria tá Revolução lembrando Russa, né, começou com a greve geral das mulheres, né? as As mulheres, mulheres, isso. portanto, fizeram uma greve geral lá na Rússia e desencadeou o processo de insurgência lá. Sem Aí dúvida, as mulheres representaram sempre tiveram um bacana, papel central, representaram sem dúvida. bacana, né? Foi bom você citar, porque me lembra assim, essa parte da história que é importante, né? E também quando o Boni estava falando lá sobre a questão de que não é a classe abastada, né? Que é a classe que defende o liberalismo, que defende o fascismo, né? Não é só ela, né? E aí ele citou o livro, que aí eu até, na hora que ele estava falando, eu fui lembrando do livro, né? Do 18 Brumário, que ele citou, né? Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Marx, que é o livro que é muito importante. Eu acho que é importante que as pessoas leiam o livro, porque ela vai falar dessa questão da população, né? Essa população desse proletariado que tem, que defende o fascismo, né? Eu acho que era bacana aí, foi bacana essa colocação do Boni aí. Na hora que ele estava falando, eu lembrei do livro, depois ele falou, é uma ligação muito bacana. Aí, Boni, para você poder responder aí as perguntas. Quem abriu? Então, é importante. Nós temos um dilema, né? Fala só do diabo. É que tem tanta gente falando de Deus, né? Que quem fala do diabo fala, isso não presta. Eu acho que quando eu falo que no que conquistar a cultura, a expropriação da burguesia, para o nosso problema, é que nós não vamos falar da luta pela moradia. Nós estamos quanto tempo eu estou na luta da moradia? Reunindo gente, assembleias massivas, tá certo? Mas o Corinthians, o power do dia, então, essa facilidade, assim como o Magno falou da questão da Coca-Cola, da propaganda, nós queremos falar todo dia para ser uma questão esse direito para falar que vai resolver o problema do povo. O leninismo, quando fala da luta do parlamento, tribuna, uma tribuna para denunciar as mazelas do capitalismo ao socialismo.
a luta pelo socialismo. E, na Primeira Guerra Mundial, discutir a questão do parlamento, a participação do parlamento, mas, essencialmente, nós temos que trabalhar a questão da unificação dos oprimidos, dos organismos de base. Isso é essencial, me parece. Por exemplo, nós estamos precisando de ir no governo agora, dia 17/1, e no próprio dia 30/1, nós vamos tirar uma ida no governo do Estado, para a questão da moradia. Quantas pessoas não precisa ter um movimento de massa? O governo acabou com faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Até 3, então, só restou as ocupações. E como ficamos nessa questão? O companheiro colocou na questão do... Nós já tentamos várias vezes. Quando o camarada está desempregado, fica do Montoro, nós participamos de alguns saques, de alguns piquetes, e saques mesmo. Para falar do desempregado, tem que organizar os saques. Aí não tem a questão teórica, não. Mas tem que ter os organismos de base para a gente fazer isso. Mas tem que falar da necessidade de pôr abaixo o capitalismo, Bruno, todo dia, tá bom? Concluí, Vanderleia. Oi, Manuel Boni. Então, Boni, deu umas falhadas aqui, mas deu para entender, né? Assim, aos poucos foi um pouquinho mais lento, mas deu para entender bacana. Acho que o Bruno aqui ficou contemplado aqui com a resposta, e aqui, ó, ele se colocando, e a importância, né, da sua fala, a importância da sua colocação aí em relação a essa luta anticapitalista, né? Não adianta a gente estar fazendo, derrubando alguns momentos, alguma forma do liberalismo, mas não lutar contra o capitalismo em geral, né? Isso é muito importante. Agora, né, a gente está aí já com 1h30 de live, então a gente vai estar pedindo para vocês fazerem as considerações finais nesse momento, tá bom? Aí, começando pelo Magno aí, pode estar falando. Bem, eu queria agradecer muito, Vanderlei, o convite. Eu quero me colocar completamente à disposição do canal BC.pop para outras possibilidades, certo, de evento. Eu sou de Maceió, né? Estou em Maceió nesse momento, mas já tive a oportunidade, né, de finais, não. Ele vai falar primeiro. Né? Eu acho que tem que fechar algum microfone aí. De visitar algumas vezes aí as cidades do ABC, né? E, portanto, está próximo, né, das lutas da classe operária de São Paulo. Eu queria dizer assim que acho que o debate foi muito gratificante. Não conhecia o Manuel Boni, né? Espero que em outros momentos a gente possa compartilhar outras lutas. Bem, para encerrar, eu queria dizer que é completamente possível derrotar o bolsonarismo, certo? O bolsonarismo, ele é uma expressão, podemos dizer assim, de um cão de guarda do imperialismo aqui na América Latina, certo? O Bolsonaro é um sujeito que fala em nação e pátria no Brasil, mas radicalmente
antinacional, adota uma política, portanto, entreguista, né, das nossas riquezas naturais para os Estados Unidos, especialmente, né? Então, é um cão de guarda do imperialismo estadunidense e antinacional por completo. É um sujeito que fala nas ideias de Cristo, mas pratica na realidade uma adoração ao Deus do capital. Esse é o seu verdadeiro Deus. Usa, portanto, o elemento religioso que está presente na trajetória do povo brasileiro para vender mentiras, certo? E, portanto, ludibriar a nossa população. E se apega, né, a elementos morais, narrativas nesse terreno, porque uma das características essenciais do fascismo é ser incapaz de resolver os problemas da classe trabalhadora, né? Então, nunca na história, nem no século XX, nem nas experiências outras protofascistas, fascistóides e do tipo Bolsonaro, foram capazes de resolver os problemas do povo brasileiro. A questão concreta é que nós estamos chegando no segundo ano do governo Bolsonaro, né? E terceiro, na verdade, né? Entrando. E, efetivamente, o que é que melhorou para a classe trabalhadora no Brasil? Essa é uma questão que nós temos que apresentar repetidamente. Porque mesmo onde o Bolsonaro se apresentava como verdadeiro... era o seu ponto forte, isso ficou distante de ser resolvido. Né? A gente vai falar do problema da segurança do Brasil. O Brasil está mais seguro com o Bolsonaro? Pelo contrário, né? Os piores tipos de criminosos hoje integram o governo, né? A milícia, o tráfico de drogas, a maneira mais escancarada possível. Então, e nos outros terrenos da vida social também, o desemprego atingindo quase 15 milhões de pessoas em números oficiais. A gente foi incluir aqueles que deixaram de procurar emprego, quer dizer, essa situação é ainda mais dramática, né? Então, não tem absolutamente nada no Brasil que melhorou com o governo Bolsonaro. Agora, tem uma militância bolsonarista que corresponde aí a uns 30%, vamos dizer assim, 25% a 30% do povo brasileiro, e isso não é significante, né? Agora, se esse segmento representa tem essa expressão, nós temos o contrário também, né? Então, nós temos a imensa maioria do povo que não tem nenhuma identidade com o bolsonarismo. Aliás, a vitória do Bolsonaro, não dá para a gente avaliar aqui, mas tem diversos fatores assim, que a gente poderia observar, inclusive a própria fragmentação dos setores da burguesia nesse processo. Bem, então, eu estou colocando essas questões para dizer que é absolutamente possível derrotar o bolsonarismo. E que, mais do que isso, certo? Nós não podemos esperar a eleição de 2022, o salvador da pátria, que virá cavalalado, portanto, com a espada guerreira para libertar o povo brasileiro. Isso é uma ilusão, certo? Isso é um messianismo que cumpre um papel de deseducar o povo brasileiro. Nós temos que apostar, portanto, nas mobilizações sociais, na greve geral, na radicalização das ocupações por moradia, certo? Portanto, no povo na rua, com o povo na rua. Estamos vivendo um momento de pandemia, precisamos ter a capacidade de nos organizar diante da situação, inclusive para exigir a própria vacina, né? Mas é preciso ter no horizonte muito claro que a derrota do fascismo não vai ser a partir de um acordo eleitoral com setores da centro-direita, que infelizmente é a tática que está se desenhando nas organizações políticas que têm hegemonia na esquerda brasileira. Bem, então esse vai ser um ano, eu diria, espero, Vanderlei, de muitas lutas sociais, mas sem sombra de dúvidas, um ano de muita luta de ideias também, certo? Então eu estou completamente à disposição. Eu penso que a grande tarefa nossa é essa, derrotar o fascismo. Queria só última frase, prometo que é a última frase, assim, dizer que o fascismo já foi derrotado no século XX, né? Que os comunistas tiveram um papel absolutamente central na vitória do fascismo,
certo? Que a gente gosta ou não, né? Foi exatamente o Exército Vermelho, né? Que derrotou, o Exército Soviético que derrotou o nazismo no mundo, o nazifascismo, né? E milhares de soviéticos deram a vida por essa causa, assim, não apenas de soviéticos, mas principalmente, vamos dizer assim, a força principal. E isso, portanto, é algo que a gente não pode jamais deixar de lado, fazer reverência a isso, certo? Porque se não fosse a União Soviética e o Stalin também, né, a gente talvez estaria hoje falando alemão e fazendo saudação nazista. Né? Então, na política, nós não devemos jamais santificar ninguém, mas nós temos o dever de analisar a realidade de maneira dialética. Né? Então, eu queria deixar a questão que, no final das contas, temos muito que aprender com os revolucionários que dedicaram ao enfrentamento ao fascismo no século XX em todo o mundo, né? Especialmente essa grande vanguarda da luta fascista no mundo do século XX, que foram os soviéticos. Muito obrigado, um grande abraço e espero estar não apenas online, mas em alguma barricada aí com vocês, de repente no ABC, muito em breve, certo? Se tiver luta, pode chamar a gente que a gente vai. E Magno, pode ter certeza, viu? Assim, depois dessa vacina, é lógico, porque, né, nesse momento de pandemia, mas que vai estar as portas abertas. Aqui a gente tem muitos companheiros, vai ter lugar para você ficar, não se preocupe, é só entrar em contato, que lugar para ficar vai ter, tá? Aí eu pedi desculpa aqui para o José Burato, também um lutador aqui, muito, né, importante aqui da região, que fez uma pergunta muito importante sobre como superar o domínio ideológico do capitalismo, que tomou corações e mentes contra o socialismo e o comunismo, né? Era uma pergunta muito importante, desculpa, Burato, aí, de ter comido bola aí nessa sua pergunta, e ver as considerações finais aqui do Boni. Oi? Vamos fazer uma outra mesa, a gente discute esse tema, Sim. de repente daqui a um mês, daqui a uns 15 dias, quando vocês tiverem a agenda, a gente faz um debate exclusivamente para discutir essa pergunta aí. Acho que também tem muito pano para manga. Sim. Aí o Boni fazer as considerações finais, aí, né, antes do Boni, até o Boni retornar aqui, né, a gente está falando. Opa, pode fazer as considerações finais, Boni? Então, o Boni retornar aqui. Tá bom? A gente está falando. Opa, pode fazer as considerações finais? Primeiro, eu queria agradecer esse debate. Eu acredito que a luta de classe é bastante complicada. A teoria revolucionária numa ação revolucionária. Organizar as massas. O processo da luta direta é um caminho. Às vezes, aqui na associação, nós temos aqui um conselho deliberativo e os momentos que a gente não vai para o pau, o conselho deliberativo é esvaziado. Enfrentamos, apanhando, o conselho melhora, a participação melhora. Então, mas acho que a resistência nossa tem que ser aprimorada. Eu concordo com o Magno dessa dificuldade toda, mas eu não concordo em vangloriar um assassino da vanguarda marxista. Assim como defendo abaixo o capitalismo, morte à propriedade privada dos meios de produção, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar abaixo os assassinos do marxismo, abaixo o traidor da Revolução Russa, se não falarmos nesse tom, não educaremos ninguém de questionar as massas.
voltar a questionar, não um choque de realidade. A própria Rosa Luxemburgo teve um choque de realidade, porque ela adorava as massas, adorava os movimentos, em uma Assembleia Operária contra a Primeira Guerra, falar contra a guerra imperialista. E ela não teve essa coragem de enfrentar os operários que ela amava, porque os operários, no primeiro momento, estavam defendendo a guerra imperialista. Então, eu queria encerrar fazendo um convite para, no dia 30, se vocês puderem acessar ao comitê, nós vamos organizar a saída ao governo do Estado de São Paulo para ver se afinamos a questão da moradia. Muito obrigado a todos, tá bom? Oi, Boni, muito obrigado aí pela participação. Magno, também muito obrigada pela participação. Muito obrigada aí pela participação. Achei também muito importante a colocação do Boni, e assim, um camarada de muitas lutas aí, assim, ele não me conhece pessoalmente, né? Mas eu conheço a trajetória dele, todo mundo aqui conta muito das lutas. Meu companheiro há anos, né? Tem participado de várias lutas, assim, da fundação, da moradia, as lutas contra o governo do Estado. A gente sabe bem, né? Toda a luta que o nosso companheiro aí fez. Parabéns, Boni, pela sua trajetória. Aí o Magno, a sua trajetória é mais recente, né, Magno? Mas também vai construir aí uma história um pouco, né? Mas vai também construir, acho que uma bela história. Não conheço bem, mas acredito que também já tem 19 anos aí de militância, né? 19 anos, é importante. Eu tenho 35, mas comecei com 16, então... Então tem bastante histórias, né? E, assim, importante estar com dois companheiros aí de luta, que teve história aí, né, nos movimentos. Eu também participei de bastante movimento, eu comecei com 15 anos aí na ocupação, no Centro-Vir, e venho lutando até hoje, já estou com 54 anos, então também tenho uma história aí de lutas nos movimentos sociais, e principalmente na minha categoria, que é a categoria de professores, né? Também eu quero convidar aí a todos, né, para vai ter a Comitê Unificado contra as Passagens, aumento das passagens, reuniu ontem, vai fazer um ato aí contra o aumento de 60 para 64 anos, né, do transporte público, e esse ato, é lógico, reivindica outras coisas também, né, mas o norte vai ser o aumento aumento da idade, né, dos idosos aí de 60 para 64 anos, né, vai ter um ato em frente ao consórcio intermunicipal no dia 12. Então, para o pessoal ficar aí ligado, para poder participar desse ato, lógico, com distanciamento, com máscara e tudo mais, mas é um aumento que vai ter que começar a sair nas ruas, não dá mais para ficar parado, né, estagnado, né, então, aqui mesmo é agradecer vocês, e tem um convite para estar aparecendo nas lutas aqui, a falar com o Carlos, ou falar com a gente aí para poder organizar que você venha para cá, Magno. E, Boni, aí, um prazer conhecê-lo aí, não foi pessoalmente, mas pelas redes, né, pelo Meet, pelo Google Form. E fiquei muito feliz de estar aqui hoje, foi uma ótima live, estou muito contemplada com o dia de hoje. Vamos muito fazer obrigada uma a todos. outra sobre um balanço do século XX na esquerda, né? Sim, aí o Carlos Wellington, agradecer o Carlos Wellington. Divergências frontais. O Carlos Wellington aí que vai organizar as lives. Sobre a avaliação do século XX aí, de uma parte, um segmento. Aí, Boni, ó, tá desafiando, ó. Um outro momento a gente faz isso com mais tranquilidade, né? Sim. Mas é isso. Senão a gente fica aqui no vai para cá, vai para lá, é pouco produtivo. É bom quando as coisas se desenvolvem. Sim. Aí vamos fazer isso. Aí o Carlos Wellington organiza aí uma nova live e a gente está junto aí para esse debate importantíssimo. Muito obrigada, companheiros.
Tchau. Tchau.